Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando continuidade às nossas aulas de forma online. Será um vídeo curto, porque eu sei que vocês não vão passar 50 minutos, 2 horas assistindo algum vídeo. Então eu vou passar os principais conceitos, esclarecer as principais dúvidas, vou colocar os slides no Siga, e aí as dúvidas que vocês porventura tenham, a gente vai discutindo tanto pelo WhatsApp quanto pelo próprio Siga. A nossa aula hoje será sobre estratégias de precificação. Essa é uma das partes mais importantes do marketing, estratégia de preço, e que tem um impacto muito forte. Então, os objetivos da nossa aula hoje é basicamente descrever as bases usadas para estabelecer os preços, explicar os diferentes tipos de estratégias de precificação, compreender a seleção de um determinado preço e explorar a precificação de produtos de negócios. Esses 4 aspectos são os principais, mas no decorrer da aula eu vou comentar alguns outros elementos que são extremamente importantes para você definir uma estratégia de preço. Então vamos lá. Existem basicamente 2 bases que fomentam essas estratégias de preço. A primeira é a competição por preço. A organização ou a empresa ela enfatiza o preço baixo de um produto e estabelece o preço que se iguala ou supera a concorrência. Essa é uma das bases. A outra base é a competição não baseada em preço, onde a organização ela enfatiza outros fatores que não o preço para se diferenciar. Geralmente, essa estratégia é utilizada por empresas que atuam no mercado premium ou produtos que têm uma base de sofisticação. Então, nesse caso, eles não vão atuar por preço. É comum encontrarmos algumas organizações que não baixam preço por nada. Você não vai ver uma Ferrari fazendo promoção 10% de desconto, 30% de desconto. Eles não trabalham com essa base. Outras marcas também, algumas marcas de cosméticos não baixam o preço, não fazem promoção, porque a base de competição dela não é o preço. Eles estão muito focados na estratégia. Já outras empresas, a estratégia é sempre baseada no preço. A gente percebe isso muito na indústria do café, em outras indústrias, principalmente os commodities, que são organizações que estão muito baseadas no preço. Então a gente vai discutir um pouco isso mais à frente. Os principais estágios para estabelecer um preço são, primeiro, desenvolver os objetivos de precificação, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois, analisar e avaliar esse preço com relação ao seu público-alvo. Será que esse público-alvo tem condições ou aceita qual a demanda que o meu público-alvo vai ter para determinada estratégia de precificação? Em seguida, você determina essa demanda, analisa as relações entre demanda, custo e lucro. A gente tem que fazer uma comparação. Por exemplo, a demanda X, o meu custo é Y e o meu lucro vai ser Z. Já a demanda B, o meu custo vai ser A e o lucro vai ser C. Qual dessas 2 hipóteses seria a melhor para a minha organização? Depois eu avalio o preço da concorrência, depois que eu defino isso, faço essa análise de demanda, de custo e lucro e comparo com o da concorrência. Depois eu escolho uma base para estabelecer o meu preço, seleciono a estratégia de precificação e determino o meu preço final. A gente vai ver os principais elementos nessa aula. Então, existem alguns objetivos de precificação. Quais são eles? O primeiro é o de sobrevivência. Ou seja, em determinado momento a empresa está passando por uma determinada dificuldade, como é o caso agora do nosso vírus. A empresa não está conseguindo vender, então ela baixa o seu preço para se manter. Nesse caso ela quer ganhar pela escala, Em determinado momento a concorrência está muito forte, aconteceu algum evento ou alguma coisa que pode prejudicar as vendas da empresa, então ela reduz a sua margem de preço. Então a gente está vendo agora, por exemplo, algumas montadoras estão baixando o preço dos carros, ou seja, para sobreviver nesse período. Quando eu baixo o preço, a tendência é a demanda aumentar, e aí eu consigo ganhar na escala. Outra estratégia de precificação é o lucro. A empresa define qual o seu percentual de lucro que ela quer. Ela desenvolve um novo produto e diz, eu quero ganhar 50% de lucro, essa é a minha estratégia de precificação, eu vou trabalhar com essa estratégia. Uma outra forma é o retorno do investimento. A empresa faz um investimento muito elevado em pesquisa e desenvolvimento de produto e diz, eu quero o retorno desse investimento em 3 anos. E aí a estratégia de preço é focada para dar em 3 anos o retorno do que ela investiu lá nesse produto. Uma outra estratégia ou base e objetivo para a precificação é a participação do mercado. Algumas empresas querem ampliar a sua participação do mercado. Ampliar a participação do mercado é quanto que ela vende do total do volume de vendas daquele mercado. Então, algumas organizações, elas têm, por algumas empresas de salgados, Cheetos e Doritos estão na base, no público mais popular,
que estão vendendo esses produtos. Uma determinada empresa, por exemplo, de um salgado mais sofisticado, ela vai atuar tanto na base quanto no topo da cadeia. Isso faz com que ela tenha uma participação em todos os segmentos de mercado. Então essa é uma outra estratégia. E aí ela vai ter, claro, um preço baixo para aquele mercado mais popular e um preço mais elevado para aquele outro. Claro, também com produtos distintos. Uma outra estratégia é de fluxo de caixa, gerar fluxo de caixa para a empresa. Então, em determinados momentos, a gente percebe isso muito em shoppings, em determinadas promoções. Está virando a coleção, inverno, verão. Então, eu tenho muitas mercadorias de inverno e está chegando o verão. O que é que as empresas fazem? Elas querem gerar caixa, ela não pode ficar com aquela mercadoria parada, estou com capital parado ali. E aí elas fazem promoções para gerar um maior fluxo de caixa na empresa, para vender aqueles produtos sem entrar dinheiro. Status quo, ou seja, a empresa está muito bem, ela quer uma estratégia de preço para manter aquele produto naquela linha. São organizações que não baixam preço, não fazem promoção, elas estão ali, geralmente empresas que atuam muito só no mercado ou que têm uma característica única, então elas atuam dessa forma. E por fim, a qualidade do produto. Essas empresas estão muito focadas na qualidade do produto e elas não atuam. A estratégia de precificação é uma estratégia que reflete a qualidade desse produto. A gente já comentou em algumas aulas que o preço do produto está muito atrelado à percepção de qualidade. Então essa empresa que tem uma percepção de qualidade elevada, ela não vai baixar muito o preço, ela quer manter essa percepção de qualidade e ela deixa o preço um pouco mais elevado para então manter essa percepção de qualidade. Então, ok, pessoal? Então esses são os principais objetivos de precificação. Um outro aspecto que a gente percebe é que é analisar a demanda. A demanda está muito atrelada ao preço. Então, geralmente, a demanda é inversamente proporcional ao preço. Quanto maior o preço, menor a demanda, que é o que a gente vê nesse primeiro gráfico aqui, nessa linha verde. Então, nós temos aqui um preço 1 e eu tenho uma demanda, uma quantidade de vendas aqui embaixo um pouco menor. Quando o preço cai, a demanda aumenta. Produtos comuns como commodities utilizam isso. Por exemplo, feijão, arroz, esse tipo de produto em que quando cai o preço as pessoas tendem a comprar mais. Normalmente existem algumas empresas que fazem promoção. Café, então baixou o preço do café, tem muita gente que compra, às vezes nem estava querendo comprar o café, mas então vão passar a consumir mais ou comprar naquele momento aquele determinado produto porque está em promoção e aí a demanda daquele produto aumenta. Uma outra forma de demanda é essa daqui à direita, onde você percebe que é uma demanda de produtos de prestígio. Então, esse produto está muito aquela percepção que eu falei de qualidade. Então, quanto maior, existe um preço ideal. Na verdade, aqui nesse ponto, no preço 1, a demanda é pequena. Quando essa empresa aumenta o preço, aumenta a demanda. Mas aí, se a gente perceber no preço 3, ela aumentou mais ainda e a demanda caiu um pouco, porque existe um ponto ótimo. Na verdade, se você baixa muito o preço, um produto de prestígio, o que é que acontece? As pessoas vão perceber que aquele produto não é tão de prestígio, porque muita gente já está utilizando aquele produto. Se você aumenta demais, aí você a dose virou um veneno. Você vai fazer com que as pessoas não paguem tanto por aquele produto, porque ele está caro demais. Então, existem basicamente essas duas curvas de demanda, que uma para commodities e outra para produtos de prestígios, ou de prestígio. Qual a seleção de uma base de precificação? Bom, estabelecer o preço envolve selecionar uma base de precificação, como a gente já comentou. Então, são aquelas duas bases, o de custo e demanda e da competição. A base de precificação apropriada é efetuada, primeiro, pelo tipo de produto, segundo, pela estrutura de mercado da indústria, pela posição de participação no mercado da marca em relação aos seus concorrentes e pelas características do consumidor. Então, juntando tudo isso, por exemplo, um produto que é popular, eu não vou fazer uma precificação de um preço muito elevado. Já a estrutura do mercado, eu estou sozinho no mercado, eu consigo, mesmo sendo um produto popular, eu consigo ter uma margem melhor. E as características do próprio consumidor, né? Se for um consumidor premium, um consumidor sofisticado, que gosta de um produto mais sofisticado, então eu tenho que ter uma estratégia de preço mais elevada. Então, a precificação com base em custo, ela está muito focada no custo de desenvolvimento do produto. Então, a empresa, ela trabalha o seu custo, ela vê qual é o custo de fabricação daquele produto e define um valor que ela vai ganhar. Geralmente, a base para fazer isso é o markup.
Aqui tem um erro, pessoal, que as pessoas costumam cometer. Normalmente as pessoas pensam, depois eu vou fazer uma aula só para a gente discutir isso. Normalmente as pessoas pensam que eu tenho um custo de 1, eu vou vender o meu produto por 30% a mais, então eu vou vender por 1,30 e eu estou ganhando 30%. Não é verdade. Se você tem um custo de 1, na verdade quando você vende a 1,30, eu estou falando do custo do produto, tá? De 1. Quando você vende a 1,30, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar uma série, você tem os custos fixos, tem um custo variável. Na verdade, você não está ganhando 30. Então, uma forma de se calcular isso é a forma do markup. E aí fica uma dica. Depois vocês procurem, existem alguns vídeos na internet que falam um pouco sobre markup e eu mesmo depois vou postar um vídeo falando sobre isso, sobre a estratégia de markup, para que vocês possam acompanhar melhor esse produto. A precificação baseada na concorrência, a primeira coisa que a gente faz é analisar o preço da concorrência, né? Às vezes o cliente paga mais por um produto quando a demanda é alta e o preço mais baixo quando a oferta é mais fraca. Os profissionais de marketing eles sempre estão acompanhando. Eu lembro que uma vez eu trabalhava em um restaurante e uma das atividades que eu tinha era basicamente acompanhar o preço dos outros restaurantes, fazer visita aos outros restaurantes sentado, pegava o cardápio e olhava para comparar os preços, para saber se o preço do restaurante que eu trabalhava estava de acordo com os demais da mesma categoria e que tinham o mesmo público-alvo. Esse é basicamente definir o preço com base na competição. Existe uma demanda que a gente tem que se trabalhar e deve se verificar quais são essa demanda, e aí existe também esse preço de competição, que aí a gente tenta homogeneizar esses valores. Bom, a primeira coisa, vocês imaginam o seguinte, uma companhia aérea, e uma pergunta para vocês, elas fazem um preço baseado na demanda. Se você perceber, quando abrem as passagens de determinado voo, no início o preço é bem baixo, a demanda vai crescendo e eles vão aumentando o preço. Quanto maior a demanda, maior o preço. Se você for comprar a passagem em cima do voo, da saída do voo, o valor é bem mais alto, por exemplo, 1, 2 dias antes. Então as companhias aéreas elas já utilizam. Teve uma demanda forte, elas aumentam o preço. A demanda baixa, elas continuam com o preço mais em conta. E aí as categorias e tipo de estratégia de precificação. Primeiro, precificação de novos produtos. Geralmente existe uma estratégia de preço de desnatação e preço de penetração. Eu vou comentar mais um pouco. A estratégia de preço diferencial, né, o preço negociado, o preço de mercado, o preço periódico e randômico. Precificação psicológica, a gente já comentou um pouco nas nossas aulas. Aquele 3,99, enfim. Precificação por linha, e aí eu tenho a linha de entrada, linha prêmio ou outro tipo de linha, e precificação promocional. Sou líder de preço, eu tenho um preço eventual ou desconto comparativo, que é esse que as farmácias fazem. Elas dão descontos para cada, por exemplo, se você chegar com um panfleto de uma outra farmácia tem determinado desconto que o preço está mais baixo, eles cobrem a oferta. Alguns supermercados utilizam essa estratégia também de precificação promocional. Então, como é que se faz a precificação de novos produtos? Aquele primeiro tópico que a gente comentou agora. Preço de desnatação. Cobrar o valor mais alto possível em um produto durante a fase introdutória do seu ciclo. A gente percebe isso muito na indústria de tecnologia, no lançamento do celular. Samsung S20 agora que está sendo lançado, o preço é R$6.000. A mesma coisa aconteceu com o S10 que chegou a R$4.000. Agora você consegue comprar por R$2.000. Por quê? É o preço de desnatação. Está entrando no mercado, as pessoas pagam mais caro porque é um valor de tecnologia. E o preço de penetração do mercado é o inverso. Geralmente as empresas que estão entrando, que têm um novo produto, um novo conceito no mercado, ela baixa o preço para que um máximo de pessoas possam conseguir adquirir o seu produto, aumenta a demanda e façam que essas pessoas conheçam o meu produto, e aí é uma estratégia de penetração do mercado, ou seja, ganhar o maior número possível de consumidores naquele momento. A precificação diferenciada, ela cobra preços diferentes para compradores distintos. Então, para cada tipo de consumidor, cobra um preço. Os bancos são muito claro essa estratégia. Por exemplo, o banco tem um cliente básico, ele cobra uma tarifa de R$50, enfim, 30. Tem um cliente que, no caso do Banco do Brasil, tem o cliente estilo, que já é uma tarifa intermediária e às vezes negociada, e tem também o cliente private que não paga tarifa nenhuma porque ele tem muito dinheiro no banco e aí eles não vão cobrar isso. Então é uma estratégia negociada e diferenciada. Cada segmento tem essa precificação.
Por fim, a precificação psicológica, que eu faço com que o consumidor ele perceba que o preço é um pouco menor, mesmo não sendo. Então a gente geralmente utiliza-se um número ímpar, ou então eu faço precificação de muitas unidades, né? Coloca na mesma embalagem 2 ou mais produtos idênticos e vendo como um preço único. Eu consigo, nessa estratégia, vender mais produtos. Nós temos ainda a precificação de referência, precificar um produto a um nível moderado e posicionar próximo a um modelo da marca mais caro. Isso é o seguinte: você está na gôndola do supermercado, então você tem o Vitamilho, que é o líder do mercado, e aí eu coloco o meu produto com preço mais em conta do lado do Vitamilho. Isso faz com que as pessoas tenham uma percepção de que esse é o meu produto mais barato, então é uma precificação de referência. Estou comparando o meu preço com o do líder de mercado. A precificação por pacote coloca a mesma embalagem 2 ou mais produtos complementares para vender por um preço único. Eu crio determinado combo. A indústria de alimentos consegue fazer isso muito bem. Você vai no McDonald's, você tem um combo, um refrigerante, a batata frita e o sanduíche. Então eu faço a precificação por pacote, eu dou um desconto, mas faço com que as pessoas comprem mais produtos. Preço baixo todo dia, determinar preço com base em uma base consistente, são as estratégias daqueles supermercados, os atavarejos, os atacadões, que o objetivo deles é vender em grande quantidade. Então eles conseguem reduzir um pouco o preço porque eles estão vendendo muito. E aí a estratégia é bem, se você vai, por exemplo, no Açaí, Atacadão, você tem lá preço de varejo 1 e se levar 5 unidades, o preço já cai um pouco. Alguns supermercados estão utilizando essa estratégia também. E a precificação tradicional, que é determinados produtos com base na tradição ou na estratégia comum de precificação. Precificação por linha de produto, e aí eu tenho o produto de entrada, que é aquele produto básico, eu tenho um preço mais em conta para esse produto. A precificação premium para determinadas linhas de produto, ou seja, eu tenho um produto mais sofisticado, um produto melhor. Você percebe isso no Café São Brás, por exemplo. A gente tem o nordestino, que é o de entrada. Eu tenho um Café São Brás tradicional, né, vamos dizer assim, que é o preço por linha. E eu tenho o São Brás Gourmet, que é um produto premium, e ele tem um preço um pouco mais elevado. A precificação promocional, então, como um mix de produtos, o preço é frequentemente coordenado com promoção. Então, líder de preço, produtos com um preço menor do que o markup usual, perto ou até mesmo abaixo do custo. Geralmente, essa precificação promocional ela visa atrair consumidores e tem um objetivo específico. Preço de evento especial, promoções de vendas e descontos associados a feriados, situações sazonais. É comum, por exemplo, no período de carnaval, você vê os supermercados e uma série de promoções de cervejas, porque sabe que naquele momento vai vender muito, então eles reduzem um pouco a margem para que as pessoas comprem mais aquele produto, mas ele vai ganhar na escala como um todo. E desconto comparativo, precificar um produto a um determinado nível e comparar simultaneamente com um de preço alto. Até supermercado faz essa estratégia. Uma vez eu fui no supermercado no Hiper Bom Preço e tinha lá um carrinho com alguns produtos e tinha uma nota fiscal do Carrefour e outro carrinho do Bom Preço com a nota fiscal do Bom Preço dizendo: olha, aqui esses itens custaram R$400 no Carrefour, aqui nós estamos vendendo todos esses itens por 350, isso na entrada. Então é uma estratégia de comparação de preço. Como você então determinar um preço específico? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar, né? Estabeleça o seu preço final. Os profissionais de marketing precisam refinar, ou seja, aquele modelo que eu falei anteriormente, a gente tem que avaliar uma série de fatores. A estratégia de precificação e a demanda está muito atrelada não só ao preço, mas também à praça, né, aos pontos onde você vai comercializar, ao público-alvo, a todos os outros conceitos de marketing que a gente já definiu. Então, para definir um preço, os profissionais estabelecem a base de precificação, o objetivo. Qual é o meu objetivo, como a gente comentou? É custo, retorno do investimento, enfim. Ter um conhecimento considerável sobre o cliente, o público-alvo que você vai ter, e determinar a demanda, elasticidade, preço e custo, como a gente comentou de forma muito rápida. Então, e aí eu defino essa precificação. Definir o preço, sabendo a demanda, eu vou considerar o tamanho das compras, as considerações de transporte, questões geográficas. Algumas empresas, por exemplo, farmácia, é muito comum aqui em João Pessoa, as farmácias terem preços diferenciados de acordo com o bairro, que é a precificação geográfica. O que acontece?
Em determinado bairro mais popular, se você for comprar um determinado medicamento, o preço dele é mais em conta do que um bairro mais sofisticado. E eu já percebi isso, é muito comum. A precificação geográfica ela lida com custos de entrega, o FOB, ou seja, o preço de origem, o preço da mercadoria da fábrica antes da entrega. Então, é o custo do transporte, basicamente. Então, determinada região tem um custo de transporte mais elevado do que outra. Se a fábrica está muito próximo do varejo, o custo é de entrega daquele produto. Já se quem está comprando aquele produto, por exemplo, uma farmácia está comprando perto de uma fábrica, que vende perto de uma fábrica, essa fábrica vai entregar com um custo de frete bem menor. Então a farmácia pode repassar com um preço menor para o seu consumidor. Mas se essa farmácia tem uma filial em outro estado que vai ter que mandar essa mercadoria para lá, vai ter o frete, então o custo dessa mercadoria vai chegar lá bem mais caro, né? E aí os descontos usados para cada tipo de negócio. O comércio funcional, eles usam descontos para atrair e fidelizar. Então uma livraria, por exemplo, de uma faculdade, paga 1/3 a menos do livro novo do que pagaria um estudante no varejo. Por quantidade, as pessoas incentivam você a comprar mais, e aí quando você compra uma quantidade maior, eles dão um desconto sazonal, que é aquilo. Alguns hotéis, por exemplo, eles dão desconto em períodos que não tem muita demanda, ou seja, eles querem transferir essa curva da demanda, como está acontecendo agora com o coronavírus, eles querem achatar essa curva de demanda. No verão, por exemplo, os hotéis aqui do Nordeste são lotados, mas no inverno tem muitas vagas. Então o que é que eles fazem? Eles dão desconto no inverno para que uma parcela dessas pessoas que viriam no verão consigam vir para cá pelo Nordeste no inverno, e aí o hotel consegue manter uma curva mais suave de demanda. E abatimento, que ajuda o comprador potencialmente com lucro de revenda de equipamentos usados. Então algumas lojas fazem até promoções, tipo, eu já vi algumas empresas: traga seu celular antigo e ganha desconto. É possível, então, se dar subsídios para os consumidores, dando abatimento para a compra de produtos novos, ou seja, incentivando esses consumidores a trocarem seus produtos. Então é isso, pessoal. A nossa aula hoje está muito focada nesses aspectos. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, coloquem os feedbacks dessa aula para que eu possa ir aprimorando cada vez mais, tá ok?